Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Lançai as Redes. Hoje é terça-feira, dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é com imensa alegria que voltamos a falar uns com os outros. Estava com saudades de vocês e nós viemos aqui para falar sobre a liturgia da palavra do próximo domingo. E no próximo domingo a nossa igreja está em festa. É a festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a última semana do tempo da Páscoa e termina lá com a outra festa que nós vamos celebrar na sequência, que é Pentecostes. E vale a pena nós colocarmos um tempo no início desse vídeo para falarmos sobre essa ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e da importância que ela tem para nós. Então, uma das primeiras coisas que já vale como conhecimento para nós, como relata as passagens bíblicas, Jesus apareceu para os seus discípulos e apóstolos após a ressurreição por 40 dias. 40 dias, 40 já é um sinal de passagem, de mudança dentro do contexto bíblico, mas se você contar, e é isso que eu queria dizer, se você contar 40 dias, daria na próxima quinta-feira e não no próximo domingo. No Brasil, por não ser feriado, por não haver um feriado no dia da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja coloca no domingo seguinte para que todos nós, cristãos católicos, tenhamos a oportunidade e temos a obrigação de participar da festa da ascensão. Então já vale como conhecimento, sempre cairá numa quinta, 40 dias após a Páscoa, o domingo de Páscoa, os 40 dias que Jesus apareceu aos seus discípulos, que ficou com eles, tendo aparições com eles, daria na próxima quinta-feira. Como não é feriado, passa-se para o domingo, e é uma festa obrigatória a todos nós cristãos católicos. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que é essa festa da Ascensão, qual a importância, qual significado ela tem para nós. Para falarmos sobre a Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e o significado que ela tem para nós precisamos voltar um pouco. Como vocês devem saber, devem ter percebido, durante o tempo da Páscoa, durante o tempo que nós estamos celebrando a Páscoa na Igreja Católica, nós vamos fazendo leituras do Antigo Testamento na Santa Missa, nós fazemos sempre leituras do Novo Testamento. Mas para falarmos sobre essa ascensão, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento, lá no início da história dos hebreus, do povo escolhido por Deus, lá nos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, quando Deus Pai quis entrar no povo, quando Deus Pai quis intervir no meio de um povo e escolheu o povo hebreu para ser o povo que Deus estaria com eles, para se manifestar no meio deles. E assim aconteceu e foi sendo trazido por este povo hebreu, que depois as tribos de Judá, acontece depois de Jacó, as 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Jacó, depois Judá se separa das duas tribos das outras 10, Judá cai nessas duas tribos, a partir dali aquele povo começa a ser conhecido como judeu, e a partir de então forma-se o povo judeu que nós ouvimos dizer quando Jesus vem à terra. Então, para que fique bem claro toda a história desse mesmo povo, nós estamos falando do mesmo povo. Os judeus são os mesmos hebreus que Deus manifestou seu poder desde lá de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, todos os outros profetas, todo esse povo é o mesmo. A única coisa que aconteceu é que nessa divisão, quando se dividiu as 10 tribos da tribo de Judá, ali, a partir dali, o povo começou a ser conhecido como judeu, pela tribo de Judá. Mas Deus Pai quis manifestar-se a este povo. E há até a cobrança de como saberemos que o Senhor está conosco, e ali há a arca da aliança, onde é colocado o cajado de Arão, o sacerdócio de Arão, naquele cajado, quando ele foi escolhido sacerdote. É colocado as tábuas da lei, e é colocado o maná, que é o pão que Deus deu ao povo quando eles estavam com fome no deserto. Ali significava naquela arca um testemunho da presença de Deus com aquele povo. Então, ali inicia-se no povo hebreu
deu, inicia-se aquilo que vai ser planificado lá em Jesus Cristo, que é um Deus que quer participar de um povo. Deus Pai quis participar daquele povo, e apesar de não ter nunca mostrado a sua face a ninguém nunca viu a face de Deus, a não ser aqueles que já entraram na glória dos céus, mas nenhum homem viu a face de Deus. Moisés viu Deus pelas costas, viu as costas de Deus e já voltou com um rosto brilhante. Deus disse para ele: nenhum homem seria capaz de ver a minha face e continuar vivo. Então, é o Deus Pai que quis se manifestar ao povo, e este povo escolhido, este povo eleito, foi vendo a presença de Deus acontecer no meio deles. Acontece que este povo também se perdeu um pouco daquilo que Deus queria para eles. E aí, para que Deus pudesse dar continuidade ao seu plano de salvação aos homens, Deus, na sua infinita misericórdia, envia até nós Jesus Cristo, Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e também Deus, para se encarnar na humanidade. Como Paulo nos diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ali Deus assume a qualidade de servo. Por quê? Porque Jesus assumiu a face humana como nós humanos. Quando São Paulo vai falar aos Hebreus, ele diz que ele foi humano em tudo, com exceção do pecado. Ele foi igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Então, Jesus Cristo assumiu as misérias de um corpo humano, as necessidades de um corpo humano, as vontades de um corpo humano, como eu e como você, meu irmão, minha irmã. Isso Jesus assumiu. Jesus, que é Deus, assumiu. Então vamos entender: um Deus escolheu um povo, quis se manifestar a este povo. Chega um momento em que esse Deus manda seu Filho se encarnar no meio deste povo. Então não é mais só aquele desejo de um povo que participa com esse Deus, mas é um momento em que Deus se rebaixa e vai ser humano como os homens. Você consegue entender este mistério? O mistério da encarnação é Deus que se torna homem, Deus que quis que o povo participasse com Ele, que tivesse comunhão com Ele, faz essa graça estupenda e inacreditável de fazer Deus se rebaixar ao nível de um homem. E Jesus viveu como um homem durante 33 anos na nossa carne, igual nós homens, mas a mesma carne corruptível. Apesar de nunca ter sido corrompido pelo pecado do nosso Senhor Jesus Cristo, era uma carne corruptível. Jesus morre e ressuscita. Quando Jesus ressuscita num corpo glorioso. Então aqui já começa algo que é diferente. Ou seja, Deus escolheu um povo e quis intervir naquele povo e quis participar daquele povo. Não contente porque o povo se desviou dos caminhos de Deus e necessitava de uma redenção, Deus, na sua infinita misericórdia, nos manda seu Filho Jesus Cristo se encarnar. E aí Deus passa a participar da humanidade mesquinha, miserável que nós temos. Mas Jesus cumpre e leva a cabo aquela missão que Deus Pai mandou ele fazer aqui na terra. E com isso, Deus o exalta e o ressuscita dos mortos. Quando Jesus é ressuscitado dos mortos, ele não volta com essa humanidade miserável que nós usamos. E aí, o divino de Jesus manifesta-se no humano. Porque ali era um homem, Jesus Cristo ressuscitou um homem, um corpo humano de Jesus ressuscitou, mas já era um corpo ressuscitado divino. Já era a participação na glória de Deus, era um corpo divino. Então, Deus quis participar do povo, mandou seu Filho se encarnar e fazer-se povo, e depois colocou a sua divindade no corpo humano e fez um homem ser glorificado, o corpo humano de Jesus Cristo ser glorificado, 100% homem, para se tornar 100% Deus e ser glorificado e estar aqui glorificado. E esse corpo ressuscitado caminhou no meio dos discípulos durante 40 dias, período da Páscoa, até que ele precisa ir aos céus. E é importante que nós entendamos que a festa da Ascensão está muito ligada à festa
quando o evangelista João nos diz sobre isso, ele diz que Jesus disse: vocês se entristecem quando eu digo que tenho que partir, mas se eu não for, eu não posso enviar sobre vocês o Espírito Santo. Então era necessário que Jesus subisse aos céus, que o humano glorificado, o humano ressuscitado, a parte em que Deus mandou o divino vir a participar do humano, e aí o humano começou a participar do divino, precisava subir aos céus para que o Paráclito viesse, para que viesse o Espírito Santo. E por que isso precisava acontecer? Porque Jesus foi e sentou-se à direita do Pai nos céus, e sentando-se à direita do Pai, ele enviou o Espírito Santo sobre mim, sobre ti, derramou o Espírito Santo sobre nós, para que nós tenhamos parte, para que nós tenhamos vivência deste Cristo ressuscitado que está nos céus, deste corpo humano que está nos céus. Jesus nos deu a graça de enviar o Espírito Santo para que nós tenhamos participação nessa graça divina de participarmos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo vai poder dizer que nós morremos e a nossa vida está escondida em Jesus Cristo, porque a nossa vida está lá. Aqui nós labutamos nessa vida para que um dia alcancemos a nossa vida que está escondida em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este Deus que caminhou todo este tempo, que enviou seu Filho para se encarnar, que viu seu Filho morrer, ressuscitou e viu aquele humano que era mesquinho se tornar glorioso, e aí o corpo que era mesquinho se tornou glorioso, que tinha ali o divino, levou esse divino de volta aos céus, arrebatou esse Jesus Cristo que subiu aos céus para enviar o Espírito Santo sobre nós, para que nós tivéssemos participação na ressurreição desse Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, já para você entender o impacto que é essa ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, é o momento em que o plano salvífico de Deus volta para junto dele, e ali nós temos a nossa certeza, de que Ele quer que um dia nós estejamos lá junto com Ele. Como nos vai dizer Agostinho, um dia, como São João, nós deitaremos lá no colo de Jesus, nós encostaremos nossa cabeça no colo de Jesus. Aqui, não, lá no céu nós faremos isso. Aqui nessa terra é labuta, aqui nessa terra é luta, para que nós um dia cheguemos lá. Então, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo nos leva a isso, a este plano salvífico de Deus, que teve a capacidade de amor infinita de mandar o seu Filho se tornar um homem na qualidade de servo, como nos diz Paulo, ou na qualidade de escravo, né? Porque é isso que nós somos, homens escravos, muitas vezes. Rebaixou Jesus a servo como um homem, e aquele 100% homem, aquele 100% Deus, cumpriu a risca a missão de Deus, e aquele homem, mesmo com um corpo mesquinho, cumpriu a vontade de Deus, e Deus glorificou e exaltou aquele homem. Como Pedro vai dizer ali no Atos dos Apóstolos, logo no início, quando ele, depois de Pentecostes, ele vai dizer: sabe, Jesus Cristo que vocês mataram e crucificaram, Deus o exaltou e o ressuscitou dos mortos e o tornou Senhor, o Cristo, o ungido. Então, é isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos entrar nas leituras. Então, vamos ler primeiro a primeira leitura, que fala que é a narração de Lucas dessa ascensão. Porque a narração de Marcos, que está no Evangelho, é muito resumida. Então vamos ler primeiro a narração de Lucas, que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando no reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós porém sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade.
mas recebeis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para sermos minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco que lhe disseram: Homens da Galiléia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é a narração de Lucas do Atos dos Apóstolos de como foi a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja aí pensando: como no século XXI eu posso acreditar nisso? Acreditar que um homem saiu flutuando, entrou nas nuvens. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós cremos um Deus Todo-Poderoso e isso para ele seria fichinha fazer, tranquilo de fazer. Não tem como. Nós podemos muito bem levar isso aqui ao pé da letra, porque Deus seria muito bem capaz de fazer isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Isso aqui que nos narra São Lucas do Atos dos Apóstolos não tem nada que seja assim. Deus não poderia fazer isso. Nossa, que lugar. Mas muito além do que está escrito, existe também o significado. O significado deste Cristo ressuscitado e exaltado por Deus, que volta para junto do Pai para nos enviar o Espírito Santo. Por quê? Porque ele se completa o ciclo. O Deus Pai, que quis participar da vida daquele povo através do seu braço forte, através dos profetas, este mesmo Deus que quis continuar participando e mandou seu Filho único para salvar a humanidade. Viu esse Filho morrer e o ressuscitou e o exaltou, e viu esse Filho falar com os apóstolos e criar a sua igreja. Este mesmo Pai o levou de volta aos céus para junto dele, sentou à sua direita. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E aí é o momento em que é enviado o Espírito Santo e a terceira pessoa da Santíssima Trindade começa a participar da história dos homens. É o momento de se encerrar o ciclo onde os três já participam da história dos homens. Nos dizem santos que Jesus e o Espírito Santo são os dois braços de Deus na humanidade, porque nos enviou os dois para que nós estejamos sempre ligados ou religados com o sentido de religião a Deus Pai. Então é o momento de se encerrar isso, de se encerrar esse grande ciclo da vontade de Deus realizada através de Jesus Cristo, de nos enviar o Paráclito ou o outro defensor, como vai dizer Jesus Cristo, para que nós estejamos com este Espírito derramado sobre nós e possamos ter esta vida ligada a Deus. Possamos ter essa vida tocada pelo Senhor, tocada por este Deus imenso que quis fazer parte da nossa história. Ele quis fazer parte da nossa história. Ele quis fazer parte conosco. Sigamos. Vamos ler então o Evangelho do próximo domingo, que vai dizer assim. É a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos outros discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em seu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós vamos também um momento que Jesus vai ser levado aos céus. Vai ser levado aos céus. O que vai acontecer é essa ascensão de Jesus aos céus. E aqui é importante dizer outra coisa. O Jesus que sobe aos céus manda sobre os apóstolos do Espírito Santo e deixa com eles uma missão, a missão dessa ascensão, que é ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. Nós
precisamos primeiro ser evangelizadores, nós precisamos primeiro anunciar essa graça desse Deus que quer participar da vida dos homens. Nós precisamos ser estes. E mesmo em tempos como agora, que parece que o mal faz muito mais barulho e que aqueles que não querem saber de Jesus Cristo fazem muito mais barulho, nós temos a obrigação de sermos evangelizadores. Nós temos a obrigação de sermos evangelizadores porque nosso Senhor Jesus Cristo mandou-nos ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho. E mesmo em tempos em que cristãos estão sendo mortos por anunciar o Evangelho, nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, interessante aqui, este ponto é que se você for ler os sinais que acompanham aqueles que creem, ele vai dizer: aqueles que creem expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aqui, Jesus coloca uma forma de homens não vulneráveis. Como assim bebem veneno e não morrem? Isso aqui, Marcos, que era o tradutor disso, Pedro que caminhava, Pedro já tinha visto Pedro morrer quando escreveu esse evangelho. Pedro já tinha sido perseguido por Nero, já tinha sido morto. Como você acha que Marcos está escrevendo isso aqui? Então todos aqueles que creem nunca vão morrer, é isso? Não, eles já tinham visto a perseguição acontecer, já tinham visto os apóstolos morrendo. Mas aqui é Jesus dizendo para mim e para você que os eleitos do Senhor, aqueles que são os ungidos de Deus, só acontece um mal a eles se Deus o permitir, porque quando Deus não quer, não acontece. Nós temos relatos, por exemplo, do Santo Antônio. Conta-se nas histórias de Santo Antônio que um dia um homem tentando colocar ele à prova, deu a ele uma sopa envenenada. E quando ele olhou para aquela sopa, ele sabia que ela estava envenenada. E ele disse: por que você prova a Deus? Só para mostrar que Deus é poderoso, eu vou beber essa sopa. E ele bebe a sopa envenenada e não morre. Em uma época muito próxima ainda de Jesus Cristo, nós temos São Jorge, que era um lutador, que era um guerreiro, na época de Diocleciano, que tenta de diversas formas matar São Jorge. E tudo isso acontece porque o imperador Diocleciano queria que Jorge o adorasse naquilo que eles tinham na época, que os imperadores eram deuses e que o povo deveria adorar os imperadores. E Jorge se nega a adorar ao imperador, e de diversas formas eles tentam matar Jorge, e ele não morre. Ele não morre de forma alguma. Algum tempo depois de diversas tentativas, Jorge acaba morrendo, se tornando mártir. Algum tempo depois, poucos anos depois, Constantino, em 312, dá liberdade à Igreja Católica de anunciar, aos cristãos de anunciar a palavra, e constrói uma igreja para São Jorge, mártir, que morreu porque não queria adorar, porque não aceitava adorar o imperador, e o imperador ali representando a besta, representando a besta que quer acabar com os cristãos. E é por isso que a imagem de São Jorge é ele matando o dragão, porque ele matou o dragão, a besta do Apocalipse, que muitas vezes quer destruir nós cristãos, nos fazendo adorar outros deuses. Então, isso quer dizer que sempre vai acontecer? Não. Mas aqueles que são ungidos do Senhor só podem ser cantados mal a eles quando Deus o permite. Não é eu posso, porque eles são ungidos de Deus e eles já têm participação naquela humanidade de Jesus Cristo que está lá sentado à direita de Deus Pai no céu. Nós e os santos, nós vivemos essa santidade, e os santos que já viveram isso, já tinham participação naquela humanidade glorificada de Jesus Cristo. A vida deles, eles já sabiam que estava escondida lá, e é por isso que num momento como esse, em que um humano morreria por causa disso, eles não morrem, porque são os sinais daqueles que creem em Deus, e são sinais que Deus quer mostrar para mim e para você, que aqueles que Deus ungiu, não é qualquer um que faz mal a eles, só quando Deus quer. Só quando Deus permite que aconteça. Mas Deus está ao nosso lado e Ele manda ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. Não tenha medo, porque se você tiver a coragem de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estará ao seu lado, Ele estará comigo e com você. E estes sinais o acompanharão para dar testemunho deste Deus, porque nós já participaremos da vida humana que Jesus levou ao céu glorificado. E isso, meu irmão, é o nosso chamado. É essa ascensão que
mostrar que Jesus Cristo, o homem, foi elevado aos céus, para mostrar que a nossa vida está escondida em nosso Senhor Jesus Cristo lá no céu, e que nós aqui estamos buscando ser reflexo da vida que está lá. E já para finalizar essa nossa partilha da palavra deste dia, nós vamos ler aqui a segunda leitura, que está no livro dos Efésios. E vai dizer Paulo assim aos Efésios: Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento nos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa segunda leitura só tem que confirmar aquilo que nós já estávamos dizendo deste Cristo que foi exaltado aos céus por nosso Deus Pai, e que de lá é cabeça da igreja, é parte conosco, que somos igreja, e que nos manda ir e anunciar e ter esperança de que um dia participaremos dessa vida no céu. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos mais fugir disso. É tempo de anunciar o Evangelho de Deus a toda criatura, e de aos confins do mundo anunciar o Evangelho. Não sei como nós faremos isso, se você também vai fazer um canal no YouTube, se você já tem sua forma de evangelização, mas nós precisamos ir e anunciar, e os sinais nos acompanharão, porque o Espírito já foi derramado sobre nós. No próximo domingo nós nunca podemos esquecer que a Ascensão e o Pentecostes estão intimamente ligados, porque é o momento em que a segunda pessoa da Santíssima Trindade sobe aos céus para nos enviar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, e para que essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito, nos faça sempre viver e participar da vida em Jesus Cristo que já está no céu. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade que interfere no mundo, que entra na história através do Pentecostes. Sim, o Espírito de Deus já falava pelos profetas, já estava sim, mas é o momento em que Jesus Cristo nos envia o Espírito Santo para agir em nós, para agir no nosso meio e nos manda ir anunciar. Então, meu irmão e minha irmã, esta é a missão que fica para nós neste domingo da Ascensão. Na próxima semana virá aqui uma liturgia sobre o Pentecostes, e quem dera que nós já clamemos o Pentecostes aqui nessa liturgia, que nós já clamemos o Espírito Santo, que muitos e muitos ainda sejam batizados neste Espírito, mas que você, meu irmão e minha irmã, não fuja da responsabilidade, porque no batismo você morreu e saiu daquelas águas um homem e uma mulher nova que quer encontrar a sua vida que está escondida lá em Jesus Cristo. Morremos, mas a nossa vida está escondida em Jesus Cristo, e quem nos dera poder dizer como Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, para que nós saiamos por aí e anunciamos a grande graça do Evangelho, a grande graça da boa nova, que é o que significa Evangelho, de Jesus Cristo, que o Pai, que quis participar da história de um povo, mandou seu Filho único para morrer por nós e nos dar a salvação, que glorificou este Filho e o exaltou e o levou aos céus, e de lá enviou o Espírito Santo para que nós tenhamos a graça de anunciar a toda e qualquer criatura que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e que todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos diante do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a ascensão de nosso Senhor. É o momento do Filho que viveu a missão que Deus Pai tinha dado, foi levado aos céus em glória para nos enviar o Espírito Santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, faça aí a novena de Pentecostes, porque é uma novena que Jesus mandou fazer, e permaneceis em Jerusalém durante este tempo. É uma novena que nós deveríamos fazer, nos preparando para receber o Espírito Santo, para reavivar em nós os carismas que eu e você recebemos no Crisma, para que nós estejamos cheios do Espírito Santo e possamos agir com a força
que o Evangelho nos propicia, que a palavra de Deus nos dá, nesse Cristo que quer que nós participemos dessa vida que está escondida nos céus. Peçamos à nossa Mãe, Virgem Maria, que nos dê a graça, ela que é a esposa do Espírito Santo, ela que é mãe e que viu e criou Jesus Cristo durante todo o tempo de sua vida terrestre, que viu Ele ressuscitado, que ela nos dê a graça dessa força do Espírito que está em nós e de reconhecer que o Cristo glorioso que está sentado à direita de Deus Pai no céu vai nos dar a coragem de anunciar o Evangelho. Ela que soube ser sacramental, ela que é a nova arca da aliança, que ela nos ensine e nos mostre a presença de Deus em nós, para que nós tenhamos a coragem de anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Que isso tudo aconteça para a exaltação e glória de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Espero que você tenha gostado de mais essa liturgia. Curte aqui o canal, divulga esse material, divulga esse vídeo para mais gente, anuncia isso. Se você é ministro da palavra, se você participa de grupo de jovens, grupo de oração, prega essa palavra para o povo, anuncia este Evangelho a toda e qualquer criatura. O nosso Senhor Jesus Cristo foi levado em glória aos céus e levou com isso a humanidade para junto de Deus, porque o homem está sentado à direita de Deus, 100% homem, 100% Deus, e isso mostra que Ele quer que nós participemos com essa humanidade da glória de Deus que já está lá. Louvado seja Deus pela sua vida. Vamos anunciar o Evangelho a toda